Vocês me avisam caso eu passe do horário? Ok, de acordo com o que está aparecendo na minha tela, o nosso encontro já está sendo gravado. Então, por favor, a partir de agora, cuidado com o que vocês dizem, principalmente eu, né? Vou compartilhar a tela conosco, vamos ver. É isso mesmo, literatura foi antes de mim, perfeito. Eu ia perguntar sobre. Não é filosofia depois de mim, não é filosofia? Professor Noaldo, na verdade. É porque o professor Noaldo, eu conhecia Noaldo mais como professor de literatura. Eu estou fazendo o que aqui? Eu quero compartilhar a tela com vocês. Deixa eu ver se eu acho onde. Tela inteira. Alguém quer dizer alguma coisa? Filosofia depois da minha. Eu ia falar do quadrado, perto da mãozinha, para compartilhar. Aparecer. É porque eu sou meio, sabe, confuso da vida. Mas vai dar certo. Já está compartilhando tela com vocês, não é isso? Já estão vendo a minha tela. Maravilha. Está aparecendo. Ok. Aí agora eu já não estou vendo mais vocês. Está aparecendo. Então, pronto. Qualquer intervenção que vocês forem fazer, por favor, façam por áudio. E aí, a qualquer momento do nosso encontro, vocês podem intervir, fazer algum questionamento, fazer alguma pergunta, certo? Avisando já que essa nossa aula, ela é uma aula mais introdutória, porque como nós já passamos no tema de redação, eu preciso dizer mais ou menos o que é que vocês precisam fazer na redação de forma mais genérica mesmo. Mas no decorrer do nosso curso, nós vamos ter uma discriminação, um aprofundamento em cada uma dessas competências e as subáreas que elas se dividem. Muito bem. Vamos lá, as 5 competências de redação do Enem, com o professor Eric Sabino, que sou eu, professor do curso de Redação e Gramática do cursinho pré-universitário da Universidade Federal da Paraíba, e vamos começar. O material de referência que eu utilizei para essa aula foi a cartilha de participante, do participante da redação do Enem 2019, mas claro que eu trouxe informações de outras cartilhas de outros materiais. Só que esse aqui eu usei como base principal. E aí a pergunta que nós fazemos inicialmente é: o que são as competências e por que nós devemos estudar? Professor, eu não devia somente estudar tema de redação, ou devia somente estudar tipologia textual para começar a fazer redação, ou propriamente escrever redação mesmo para eu me preparar para a prova de redação? Eu acho que não. Na verdade, eu acho que não. Eu tenho certeza que não. Eu penso a prova de redação como se ela fosse uma cartinha de amor. Sabe? Imagina assim, você está numa festa, não pode mais por conta da pandemia, aí passa aquela menina, aquele menino, você quer conquistá-la, quer conquistá-lo, só que você só tem uma oportunidade de fazer isso e é por meio de uma carta. Olha que situação bem peculiar. Você tem que escrever uma carta para uma pessoa para conquistá-la. E aí o que você precisa saber para escrever essa carta? Você precisa saber dos gostos, do gosto daquela pessoa, dos interesses, vamos ver, se ela gosta de filme, se ela gosta de que tipo de comida que ela gosta, de que tipo de assuntos são mais agradáveis para ela. E se você não souber desses assuntos, se você não souber disso, provavelmente você não vai conseguir, com uma carta, conquistar aquela pessoa. Eu penso que é assim que funciona a vida nas conquistas. Eu não sou muito nesse negócio envolvido, não. Mas, no caso da correção do Enem, da redação do Enem, você também tem que conquistar uma pessoa. Na verdade, você tem que conquistar 2 pessoas, tem que conquistar 2 corretores. Só que, nessa relação de conquista especificamente, você já sabe exatamente o que é que o corretor está esperando de você. Então, no momento que você estiver escrevendo a sua cartinha de amor para conquistar o corretor, que é a redação, a metáfora, lógico, você sabe o que ele está esperando de você. E você sabe como agradá-lo. As competências, propriamente ditas, são formas como critérios de correção da sua redação. E você precisa estudar essas competências para saber como a sua redação será corrigida para atender exatamente esses critérios. Ou, seguindo com a nossa metáfora, você precisa conhecer essas competências justamente para conquistar o seu corretor. Para que, quando o corretor pegue a sua redação, ele se apaixone pelo seu texto, e uma vez que ele estiver apaixonado pela sua redação, é claro que a sua nota será muito positiva. E é para isso que nós estudamos competências, para conquistar o corretor, para saber o que é que o corretor está exigindo de nós. Vamos lá. E no total são 5 competências. E cada uma das competências, ela é elaborada em nível. Olha só, nós temos o nível 0, que não aparece aqui, o nível 40, o nível 80, o nível 120, o nível 160 e o nível 200. São 5 competências. Cada competência ela é pontuada com até 5 níveis.
O estudante que consegue, por exemplo, atingir 200 pontos na competência número 1 e também consegue atingir 200 pontos em cada uma das competências é o estudante que consegue atingir 1.000 pontos. Para aqueles que não estão acostumados com competência, não estão acostumados com correção do Enem, repito, a prova ela é avaliada de acordo com 5 competências. Cada uma das competências é subdividida em níveis. Cada nível tem uma determinada pontuação, que vai de acordo com a sua habilidade de demonstrar conhecimento naquela competência. Os estudantes que demonstram muita habilidade de conhecimento na competência específica, na competência 1, na competência 2, vão atingir a pontuação máxima. E o estudante que não demonstrar habilidade naquela determinada competência vai tirar uma pontuação baixa. A primeira informação sobre isso é que é possível que o candidato zere uma competência e não zere a redação. Isso é possível. Assim como também é possível que o candidato zere uma competência e essa competência zere a redação dele completamente. E é por isso que você precisa se preocupar especificamente com quais competências você deve se preocupar mais. Eu já adianto para você, por exemplo, a competência 2. Se você zerar a competência número 2, você zera a sua redação. Agora, se você zerar a competência número 1, você não zera a sua redação necessariamente. Certo? Você tem que zerar a competência número 1 e atingir ou não atingir certos critérios. Mas a competência número 2, você já fica com pulga atrás da orelha. Você precisa entender a competência número 2, porque uma vez que você zerar a competência número 2, nenhuma das outras competências serão avaliadas. Tudo bem? Vamos lá. A competência número 1, ela existe o candidato demonstre domínio na modalidade escrita formal da língua portuguesa. É a modalidade da gramática. Nós costumamos dizer, aliás, a boa parte dos estudantes de redação e do ensino médio de forma geral, nós possuímos, na verdade, muitas dificuldades com gramática. Quando eu digo nós, é porque, por mais que uma pessoa tenha familiaridade com a disciplina, por mais que a pessoa seja doutora em letras, naturalmente uma ou outra situação trará alguma situação duvidosa, alguma situação... Opa, boa noite. Professor, o meu áudio, não sei se o meu tá assim, o meu áudio tá cortando quando o senhor tá falando. Opa, então isso é um problema. Todo mundo tá cortando? O meu não. Aqui tá normal. Tem alguém tentando entrar na sala. Alguém tentando entrar na sala é porque já lotou, não são 100 pessoas. É 97 aqui. 97. Não tá cortando, mas tá dando um chiado. Tá dando chiado? Deixa eu me aproximar. Aqui tá tirando. Algum problema com conexão também. Ok. E agora, já ouvindo direitinho? Tá com ruído ainda. Tá com ruído? Deixa eu voltar aqui. Mas o ruído não é do seu microfone, não, professor. É de outros alunos que estão com o microfone aberto. Realmente. Então, peço que quem tiver com o microfone aberto, feche o microfone, por favor, para evitar esses ruídos. Agora ficou sem ruído. Olha que maravilha. Eu abri o meu justamente para falar. Maravilha, perfeito. Mas foi só uma questão de... Mas tudo bem, vamos embora. Vamos voltar aqui para o nosso encontro de hoje. Patati patatá, competência número 1. Sim, estava dizendo que, por mais que nós tenhamos uma formação de doutorado, por exemplo, em língua portuguesa, em alguma outra situação haverá dúvidas. E é por isso que eu ia dizer que, na verdade, nós precisamos aprender que o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa não significa necessariamente que nós não sabemos falar em português. É aquele negócio de o estudante chegar para o professor e dizer assim: professor, eu tenho muita gramática em língua portuguesa porque eu não sei português. E, na verdade, você sabe português porque você está falando em português. A questão da escrita formal na língua portuguesa, ela exige um conhecimento mais específico para uma determinada situação comunicacional. Então, você, que mesmo tendo dificuldade em língua portuguesa, é capaz, sim, de aprender a língua portuguesa porque você já sabe a língua portuguesa. Você já fala em língua portuguesa, você já escreve e já lê em língua portuguesa. Agora, você só precisa conhecer algumas peculiaridades da sua língua. E aí nós vamos trabalhar alguma coisa sobre competência número 1 hoje, que quando digo alguma coisa eu vou explicar para vocês como é que a competência 1 é avaliada. Mas, ao longo do projeto, nós vamos ter um curso específico de gramática só para trabalhar a competência número 1.
A competência número 2, já fiquem sabendo, é a competência mais tenebrosa do Enem, ou uma das mais tenebrosas. Eu acho que é a mais tenebrosa, porque ela se divide em 3 partes. Ela avalia a compreensão da proposta da redação e a aplicação dos conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema, ou o que nós chamamos de repertório sociocultural. Ela avalia a compreensão do tema, o repertório sociocultural e ainda avalia também a tipologia textual que diz respeito ao texto dissertativo argumentativo. E aí eu vou adiantar um pouco, porque nós vamos trabalhar essas competências mais à frente. A competência número 3, ela avalia se você está sabendo organizar o seu repertório. Se aquele repertório que você fez uso na competência número 1, se você está sabendo organizá-lo, harmonizá-lo, interpretá-lo, e esse repertório, ou seja, o conjunto de informações que você trouxe para a sua redação, está servindo para defender o seu ponto de vista, ou se ele está fazendo exatamente o contrário. Vamos ver isso mais à frente. A competência número 4 é a competência dos conectivos, olha só, demonstrar conhecimentos linguísticos, conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação, e esses mecanismos linguísticos são justamente os conectivos. E a competência número 5 é elaborar uma proposta de intervenção respeitando os direitos humanos. E aqui, essas são as 5 competências que serão avaliadas na sua redação. Eu estou começando por aqui porque eu estou partindo do pressuposto que neste projeto nós temos estudantes que já terminaram o ensino médio há muito tempo e que nunca nem viram essa história de competência. Mais uma vez, a redação, ela é composta, a correção, ela é composta por 5 competências. Cada uma dessas competências ela é subdividida em 5 níveis. São 5 competências. Cada competência é subdividida em 5 níveis. Cada uma dessas competências ela pode ser pontuada com até 200 pontos. O estudante que consegue atingir o máximo de pontos em cada uma dessas 5 competências é aquele estudante que consegue tirar 1000 pontos na sua redação. Pois vamos embora começar a detalhar as competências. Competência número 1 fala sobre a gramática. O domínio da escrita formal será observado na adequação do seu texto, tanto às regras gramaticais quanto à fluidez da leitura. Olha só que interessante. Já temos uma informação muito importante para os nossos estudos para a redação. Quando nós estamos estudando gramática para a redação, para atender às exigências da competência número 1, nós não nos preocuparemos apenas com as regras de gramática, com acentuação, com pontuação, com ortografia. Nós vamos nos preocupar também com fluidez de leitura, porque a fluidez da leitura ela é demarcada por estruturas sintáticas. Os professores não sabem nem o que é estrutura sintática. Realmente, entender estrutura sintática já é um passo adiante na gramática, mas nós já vamos ver isso aqui mais ou menos agora. Então, a competência número 1, ela avalia se o seu texto está de acordo com as regras gramaticais e se seu texto está fluido, uma leitura fluida demarcada por estruturas sintáticas. Vamos seguindo. Olha só. Quanto aos aspectos gramaticais, aos desvios gramaticais, você tem que se preocupar com a acentuação. Opa, uma moto. Vamos embora. Você vai se preocupar com a acentuação, com a ortografia, com o uso do hífen, emprego de letras maiúsculas e minúsculas e separação silábica. A separação silábica ela acontece especificamente quando você está escrevendo uma palavra, e ela não cabe no final da página da redação. Você precisa dividir essa palavra, separar essa palavra. E aí há regras para fazer isso. Você também tem que se preocupar com a regência verbal e nominal, com concordância verbal e nominal, pontuação, paralelismo, emprego e o pronome crase. Tudo isso vai ser avaliado na competência número 1. O que mais é avaliado nessa competência? A adequação da modalidade escrita formal, ou seja, o registro, a ausência de registros informais e de marcos de oralidade. Esses marcos de oralidade, eles acontecem quando nós estamos conversando no WhatsApp, quando nós estamos conversando no Facebook, nós utilizamos palavras como pra. Não existe a palavra pra na língua portuguesa, é para. E aí nós colocamos um pra na redação, como se existisse. E aí, se é uma marca de oralidade, você é pontuado negativamente. Escolha vocabular, o emprego de vocabulário preciso. É quando você pega uma palavra, inclusive um estudante perguntou isso na aula passada, professor, tem um problema em escrever com palavras fáceis? Na verdade, escrever com palavras fáceis é o que o Enem indica, porque às vezes você pega uma palavra difícil, que você não sabe o que significa, você não tem o domínio do significado daquela palavra, e você utiliza essa palavra. Olha, aqui está falando Luizinho, o que significa que as palavras selecionadas são usadas em seu sentido correto. Aí você pega uma palavra difícil, só porque ela é bonita, joga no seu texto,
essa palavra pode não significar o que você queria dizer, você perde ponto por isso. Ou então você pega uma palavra muito complexa, que não está de acordo com as outras palavras do seu texto. Você está usando palavras simples e do nada você tira uma palavra, joga uma palavra difícil. Isso vai ser pontuado negativamente também. Então a escolha vocabular diz respeito aos desvios gramaticais, às normas de gramática que você precisa estar atento. Só que aí também nós precisamos nos preocupar com as estruturas sintáticas. O que são estruturas sintáticas? O que é a sintaxe, na verdade? A sintaxe é a parte da gramática que se preocupa em analisar a relação que as palavras elas exercem umas com as outras, as palavras e as estruturas de palavras, os verbos com os sujeitos, os substantivos com os seus objetos, os verbos com os seus objetos, substantivo, no caso, com seus complementos, os adjuntos adverbiais, os adjuntos adnominais. Professor, eu não sei nem o que é tudo isso. As orações coordenadas, orações subordinadas, tudo isso tem a ver com análise sintática. E tudo isso é analisado, avaliado nessa competência número 1. E a principal análise dessa estrutura sintática diz respeito à fluidez de leitura, diz respeito ao fato de você colocar a vírgula no canto, e essa vírgula ela está utilizada adequadamente. Quando você desloca a vírgula de um canto para o outro, você às vezes altera o significado, ou às vezes separa estruturas que não podem ser separadas, como por exemplo uma regra clássica, você não pode separar o sujeito do verbo. E aí você está escrevendo seu texto, faz uma inversão sintática, coloca o verbo depois do sujeito, coloca o sujeito depois do verbo, faz uma inversão sintática, e bota uma vírgula sem querer. Esse tipo de coisa é muito sutil e acontece muito, porque nós não estamos acostumados a fazer análise sintática. Mas, para além das regras gramaticais, a sua redação será avaliada também na competência número 1 com relação à estrutura sintática. Vamos lá, olha. Uma estrutura sintática convencional pressupõe a existência de determinados elementos oracionais que se organizam na frase e garantem a fluidez da leitura e a apresentação clara das ideias do participante, organizados em períodos bem estruturados e completos. Os textos com falhas relacionadas às estruturas, eles apresentam períodos truncados, justaposição de palavras, ausência ou excesso de termos, um ponto final separando duas orações que deveriam construir o mesmo período, uma vírgula no lugar do ponto final. Ou seja, tudo isso aqui ela é avaliado na competência número 1. Mas é para a gente tirar da nossa cabeça a competência número 1, avalia se a palavra está escrita certo ou errada, se está acentuada ou não está acentuada. Ela avalia isso também, mas ela avalia também a fluidez na leitura demarcada pela estrutura sintática. Professor, nós vamos aprender sobre estrutura sintática no curso, Olha, eu vou pedir desculpas por umas letrinhas is que estão faltando. Notem que só estão faltando as letrinhas is. Porque quando eu copiei de material, não sei o que aconteceu. Alguns is sumiram, alguns is ficaram, outros is sumiram. Um problema de cópia. Mas o material que eu estou utilizando é o manual de redação, certo? Vamos lá. A informação importantíssima. Professor, eu não entendo de estrutura sintática. Isso significa que você vai falhar em algum momento. No momento que você está escrevendo a sua redação. Se você não entender de estrutura sintática, você vai escrever errado o seu texto, porque você precisa entender. E aí, uma estrutura sintática excelente admite apenas uma única falha. O que é isso? Isso significa que se você tiver 2 erros de estrutura sintática na sua redação, você já não vai atingir os 200 pontos na competência número 1. Se você tiver 2 erros de estrutura sintática, você não atingirá os 200 pontos na sua redação, na competência número 1. Se você não atingir os 200 pontos, você já pode baixar ao seu sonhado 1000 pontos na redação. Então, estrutura sintática é um conhecimento muito necessário para você que quer realmente tirar uma boa nota na competência número 1. Ok. Além disso, uma estrutura sintática é caracterizada por um texto com certa complexidade na construção de período, com orações intercaladas, subordinações e até mesmo inversões, que revelam um bom domínio da escrita no que tange a organização no interior dos períodos. Quando você tem conhecimento de estrutura sintática, você mostra para o seu corretor que você realmente domina a sua língua. E se você domina a sua língua, com certeza o seu corretor vai se apaixonar por você. Porque o que o corretor quer é encontrar candidatos que sabem escrever na língua portuguesa formal. Você já sabe escrever da língua portuguesa.
já sabe falar na língua portuguesa, você já sabe ler e pensar na língua portuguesa. Agora, na redação do Enem, você tem que escrever na língua formal, que é uma situação comunicacional específica. Isso só para ter o preconceito de que a gramática formal é a única que vale de verdade, que é a única que é válida, melhor dizendo. Não. A gramática formal ela é uma característica de uma situação comunicacional. Você já fala em língua portuguesa. Se você fizesse curso de direito, por exemplo, você ia adquirir um jargão técnico com palavras em língua portuguesa diferente daquelas que são aceitas no Enem. É um outro tipo de palavra. Aliás, é um outro tipo de construção. Eles admitem outro tipo de estrutura sintática. Existem diversas formas de você usar a língua portuguesa, mas no caso da redação do Enem, você tem que usar a escrita formal. E aí, isso aqui é explicando para vocês como é que funciona a distribuição dessas competências, desses níveis na competência número 1. A competência número 5, o nível número 5, é o nível em que você conseguirá 200 pontos. E diz assim, ó, uma estrutura sintática excelente, deixa eu tirar aqui, ela admite no máximo uma falha com relação à estrutura sintática e 2 desvios gramaticais. Imagina assim, você tem problema com pontuação, com acentuação gráfica. E aí você escreve uma palavra sem acento, daqui a pouco você escreve outra palavra sem acento. Você já errou 2 vezes. E aí daqui a pouco você troca um S por um C cedilha, você errou 3 vezes. Pronto, 3 erros de gramática, 3 erros de gramática, já faz você automaticamente perder os 200 pontos na competência número 2. Certo? A competência número 1. A competência número 1, para você atingir os 200 pontos, você só pode cometer, no máximo, uma falha na estrutura sintática e 2 desvios gramaticais. Tudo certo? O resto é muito tranquilo. Porque, assim, para você sair de uma estrutura sintática deficitária para uma estrutura sintática regular ou uma estrutura sintática boa, é um pulo que você dá, assim, estudando 2, 3 dias. Com 2, 3 dias de estudo, você sai do nível 1 para o nível 4, tranquilamente. Do nível 1 para o nível 4, se você só estudar competência 1, você conseguirá pular de nível. Agora, para pular do nível 4 para o nível 5, esse pulo aqui é muito difícil, certo? Esse pulo aqui do nível 4, de estrutura boa para estrutura excelente, é realmente um nível muito complicado. Por isso, eu vou dizer o que eu disse até agora. Não se preocupe com 200 pontos da competência número 1. Você, de fato, não precisa dos 200 pontos na competência número 1, a não ser que você realmente seja uma pessoa que quer, pelo fim das forças de humanidade, tirar 1000 pontos na redação do Enem. Você se preocupa com 200 pontos na competência número 1. Mas se você quer somente passar na sua graduação, e aí até para medicina você passa, você não precisa tirar 200 pontos na competência número 1. Se você quer só fazer o Enem para passar na sua graduação, atingindo o nível 4, que é uma estrutura sintática boa e com pouco desvio, você já está completamente sossegado. Tudo bem? E aqui mais uma forma de dividir essa pontuação. Opa, boa noite. Boa noite. É que eu queria perguntar o que seria desvios especificamente? Seria uma mudança do tema enquanto se você escreve na redação? Os desvios gramaticais são sinônimos de erros gramaticais. É quando você acentua uma palavra errada, deixa de acentuar uma palavra que pensava ser acentuada. É quando você escreve uma palavra com C cedilha, que era com 2 S ou com S apenas. Entende? Desvio é sinônimo de erro. Né? Nesse contexto, aqui, desvio gramatical. Você deve se preocupar com acentuação, emprego de letras, separação silábica, regência, certo? Então, desvio gramatical é sinônimo de erro de gramática. E aí a competência número 1 avalia desvio gramatical e estrutura sintática. Tudo certo? E aí, mais uma vez, para você sair do 80 pontos da competência número 1 para os 160, você faz isso em 2, 3 dias tranquilamente. Agora, para sair dos 160 para os 200 aqui, o caminho é outro. Porque você precisa ser um expert muito estudado para conseguir 200 pontos. Não necessariamente expert, eu estou exagerando, eu entendo. Mas é porque o esforço é desnecessário. A menos que você realmente seja afixado pelos 1000 pontos na redação do Enem. Aí você se preocupa com isso aí. Competência número 2. Essa competência é um pouco sinistrona. Olha só. Compreender a proposta de redação. Ok, até então, dúvidas com relação à competência número 1? Alguém quer dizer alguma coisa? Não? Sem dúvida. Posso seguir, né? Professor, por que está tão devagar, calmamente? Porque o curso, ele é assim,
No YouTube vocês já encontram cursos completos, cursos já bem fundamentados. Aqui, como é uma disciplina de um curso que está em construção, naturalmente, e nós estamos aí nas primeiras aulas, vocês estão tendo bastante conhecimento, com conteúdo teórico condensado. E também tem outra coisa. Os estudantes do projeto, uma parte deles não estão preparados para fazer a redação do Enem, porque como é um público muito amplo, estudantes ainda estão com dificuldades para entender o que vai ser avaliado na redação deles. Então, por isso é necessário que a gente faça trabalhe essas duas áreas. Ao mesmo tempo que eu estou dando esse conteúdo teórico para vocês agora, eu já vou passar um tema de redação, porque para aqueles que já sabem fazer redação, já vai treinando. E aí quem precisa de conhecimento teórico, fica mais na aula. Entenda? A gente vai trabalhar para atender as necessidades dos dois públicos. Para quem já tem... Eu mesmo preciso bastante da parte teórica, porque se não for com a teoria, eu não vou conseguir fazer nada. Realmente muito nós ainda não temos a base teórica, é natural. Então vamos embora. A competência número 2, ela avalia 3 coisas. A compreensão do tema, e talvez tenha sido isso aí que você disse sobre desvio, quando você desvia o tema, mas esse outro desvio significa outra coisa. O desvio na competência número 1 significa erro. Competência número 2, compreensão do tema, atendimento à tipologia textual e repertório sociocultural. Entenda uma coisa. Se você zerar a competência número 2, você zera a sua redação. Zerou a competência número 2, pode dar adeus à sua redação. Então, a competência número 2, ela é essencial para você que está estudando a redação do Enem. E o que é que ela avalia? Compreensão do tema. 2, atendimento à tipologia textual. E 3, repertório sociocultural. Vamos lá. E, portanto, o candidato que zerar a competência número 2 não será avaliado nas demais competências e terá sua redação zerada. Maravilha. Quer dizer, maravilha não, é informação dada. O que é o tema? Muita gente ainda tem dúvida com relação ao tema. Primeiro, vamos entender a diferença entre tema e assunto. O assunto é o conjunto geral de informações em que o tema está inserido. Eu posso falar, por exemplo, saúde. Saúde é um tema. Educação é um assunto, melhor dizendo. Saúde é um assunto, educação é um assunto. Dentro desses assuntos, há possibilidades quase infinitas de temas. Uma coisa para você entender o tema é saber que o tema está contido dentro do assunto. E quando você for escrever a sua redação, o assunto, claro, estará presente na sua redação, mas o assunto não será o foco da sua redação. O assunto será reduzido ao tema. Olha, o tema, a definição que está no manual é essa. Constitui o núcleo das ideias sobre quais a tese é organizada. Aqui ele está falando assim, tema, tese. Mas acima do tema nós temos o assunto. O assunto é onde está inserido o tema e a tese é onde está inserido... Perdão. O tema está inserido no assunto e a tese está inserida no tema. O tema está inserido no assunto e a tese está inserida no tema. O tema é o núcleo das ideias sobre as quais a tese se é organizada. E é caracterizada por ser uma delimitação de um assunto mais abrangente. Mais uma vez, o assunto está... Vamos pensar na pirâmide. Começa com o assunto. O tema delimita o assunto. O assunto, depois vem o tema, depois vem a tese. Assunto, tema, tese. O assunto é, vamos dizer assim, sistema prisional brasileiro. O tema, redução da maioridade penal. A tese, no caso, vamos supor, a sua tese seria: sou a favor da redução da maioridade penal. Não que seja essa a minha opinião, não é isso que estou dizendo. Eu sou a favor da redução da maioridade penal, a maioridade penal é necessária. Assunto, tema, tese. Compreenderam a delimitação dessas diferenças? Assunto genérico, o tema, delimitação do assunto, e a tese é a sua opinião. É aquilo que você vai defender acerca do tema. Por isso, continua o texto, é preciso atender ao recorte temático definido para evitar tangencial. Eu estou com a canetinha, passando a canetinha na tela do computador, como se vocês estivessem vendo a minha canetinha. É incrível isso. Eu sou meio aleatório. Vamos lá, aqui, vou mexer aqui no mouse. Você precisa atender ao recorte temático definido para evitar tangencial. Você tangencia o tema quando você, ao invés de falar do tema, você fala do assunto. Quando, ao invés de falar do tema, você fala do assunto. O tema está dentro do assunto. O assunto pode ser educação, o assunto pode ser saúde, o assunto pode ser sistema prisional, o assunto pode ser direito. Vários assuntos.
Dentro dos assuntos tem os temas. E dentro dos temas vem a sua tese. Tudo certo? Deu para compreender esse raciocínio? Não muito, professor. Não muito? Vamos lá. Dou um outro exemplo. Alguém poderia me dar um exemplo de assunto? Para vocês, vamos compartilhar opiniões. Um assunto qualquer. Um tema Um assunto sobre... atual, um assunto atual seria como a pandemia afetou nos comércios brasileiros. Pronto, aí o assunto poderia ser tanto saúde quanto economia. O assunto da sua redação ia ser saúde, por exemplo. Aí o tema seria, não sei, os impactos da pandemia na expectativa de vida do brasileiro, por exemplo. Poderia ser assim, o tema, o assunto é o genérico. O tema delimita o assunto, é alguma coisa dentro do assunto, certo? E aí a tese é aquilo que você vai defender sobre o tema. Aí você defende, por exemplo, a pandemia não se reduziu a expectativa de vida do povo brasileiro. Pronto, esse é o que você defende. Aí você vai, ao longo da sua redação, buscar argumentos para defender a sua tese, que é o seu ponto de vista. O assunto foi a saúde, certo? A saúde, genericamente, qualquer coisa sobre a saúde poderia cair. O tema dentro da saúde foi isso que é mesmo, a pandemia, não sei, o resultado, os impactos da pandemia na expectativa de vida do povo brasileiro. Isso é o tema dentro do assunto saúde. E a minha tese foi de que a pandemia diminuiu a expectativa de vida do povo brasileiro. Lógico que isso é tudo hipotético, eu estou apenas tentando trazer um exemplo aqui aleatório, mas que, de alguma forma, faça isso ficar claro na cabeça de vocês. Deu para compreender agora ou ainda está difícil? Deu para entender agora deu. Mas aí, pode ficar tranquilo que isso tudo vai ser trabalhado ao longo do curso, certo? Vamos seguindo. Ok. E aí algumas orientações sobre como não fugir do tema, certo? Quando a compreensão do tema, você deve estar atento aos textos motivadores, você deve evitar ficar preso às ideias desenvolvidas nos textos motivadores, você não deve copiar trechos dos textos motivadores. As orientações são as seguintes. Você entendeu o tema, agora não produza uma redação somente utilizando os textos motivadores, porque você vai indicar para o corretor que o seu repertório sociocultural... Opa, Professor, boa noite. boa noite, Alisson. Eu tenho uma dúvida. Claro. Qual a intenção assim dos textos motivadores na prova do Enem? Então, motivar propriamente dito. O que significa motivar? É te dar um norte, é te dar um direcionamento, é dizer assim, o tema é X, mas dentro desse tema X, nós temos as possibilidades A, B e C de derivações. Dentro do tema X, você pode trabalhar esse tema sob diversas perspectivas. É para te dar uma orientação. Então, é para dizer assim, você não está sozinho. Eu te dei o tema, mas eu te dei um texto para pensar sobre esse tema. Você pode até nunca ter visto nada sobre aquele tema, o que é impossível, já disse isso em outras aulas. Mas com os textos motivadores, você já será motivado a refletir sobre aquele tema. Você pode utilizar os textos motivadores na sua redação? Você pode. Você não pode copiar, não copie trecho dos textos motivadores, você não pode copiar. Mas você pode parafraseá-los. Você pode usá-los como base referencial, como repertório sociocultural. Isso você pode, eu já disse isso nas aulas passadas, eu acho que está gravado. Mas o objetivo principal do texto motivador é somente induzir uma reflexão. Você lê o texto e você fica impactado com aquela informação. Aí você lembra de outra coisa sobre aquele assunto, sobre aquele tema. E aí você pega aquela informação que o texto motivador te ajudou a lembrar e você usa a informação que você lembrou. Você não usa a informação do texto motivador. À vontade, boa noite. Aconteceu comigo, né, o ano passado. Eu com medo do tempo de horário de prova, e eu peguei alguns trechos assim, e formei palavras, frases, e aconteceu de tirar uma nota muito baixa, realmente, na redação. Porque nesse caso, se você escreveu 3 linhas, as linhas simplesmente são riscadas, elas não são consideradas nada da sua avaliação. Se você copiar, o que não significa dizer que você não pode parafrasear, que é
pegar a ideia do texto e jogar na sua redação. Você pode fazer isso. Inclusive, vou mostrar mais à frente redações que fizeram isso, que tiraram 1000 pontos. Alguém ia dizer alguma coisa também? Alguém mais? Eu só queria confirmar a minha ideia. Os textos motivadores, no caso, são justamente para evitar que o participante tangencie o tema e ajudar a refletir para desenvolver suas próprias ideias sobre aquele tema, certo? Maravilha, ele direciona você. Ele diz, o tema, há diversas possibilidades de você trabalhar esse tema, mas, de preferência, siga as direções dadas pelos textos motivadores. Isso não quer dizer que o Enem diz, seja a favor ou contra um tema específico. Existe muito esse mito. Se você for contra o governo, não sei o que, vai ser avaliado negativamente. Não tem nada a ver isso aí, porque o importante é que você saiba defender a sua posição e saiba defender de forma convincente. É isso. Independente de qual que seja a sua posição. A não ser que a sua posição seja fira algum direito humano. Aí já é outra situação. Mas os textos motivadores servem para ajudá-la a não tangenciar o tema. Eu estou ouvindo que algumas pessoas estão comentando no chat. Não estou ouvindo o chat. Alguém pode dizer que tem alguma pergunta? Professor, licença. Boa noite, pode ficar à vontade. Considerando que o senhor fez essa exposição do assunto, tema e tese, essa correlação. Aí, então, partindo do pressuposto que o Enem, eles lançam o tema. Então, a nossa responsabilidade, a partir de então, é criar uma tese ou o assunto? A sua responsabilidade é criar uma tese. O assunto já foi dado. Certo. Não, continue. Pode prosseguir. O tema, ele está necessariamente inserido no assunto que já foi dado. Você supõe o assunto. Por exemplo, o assunto do Enem do ano passado, você poderia supor que tem alguma coisa a ver com saúde pública, tem alguma coisa a ver com relações humanas, sabe? Então, esse é o assunto. Já está lá dado. Aí a sua tese é dizer, é defender um determinado ponto de vista. É dizer se isso está errado, se isso está certo. Você tem que elaborar uma tese. O assunto já foi dado. O assunto e o tema já estão lá na sua proposta. O que está é o tema na sua proposta. Só que com a parte do tema, você já pressupõe o assunto e elabora uma tese. Tema dado, você pressupõe um assunto e elabora uma tese. Perfeito, obrigada. Maravilha. E a partir de então, é obrigatório a titulação do intitular, ou seja, por o título? Não é obrigatório. Inclusive, eu não aconselho você colocar um título na redação. Não é porque o título não é pontuado. Só perde uma linha do seu... Você só tem 30 linhas para escrever. Você coloca um título, você já perde uma linha. E tem outra coisa. Título não é avaliado, título não é pontuado. Mas teve um caso de uma estudante que fez assim. Ela escreveu o título, e aí ela fez uma nuvem em volta do título. Sabe o que aconteceu com ela? Ela teve a redação zerada. Porque ela não... Um dos critérios da correção da redação é que você não faça figuras no seu texto. Se você desenhar qualquer coisa na sua folha de redação, sua redação vai ser zerada. Aí a menina fez a pessoa fez o título e para dar um determinado enfoque ao título, alguém está com o microfone ligado. E para dar um determinado enfoque ao título, ela circulou o título em forma de nuvem. E os examinadores nem olharam a redação dela, automaticamente zeraram. Então, eu aconselho a não usar o título. E outra coisa, por mais que o título não seja avaliado, às vezes você coloca um título muito bom e a sua redação não acompanha a expectativa do seu título. Ou a sua redação é muito boa e o título não é tão bom assim. E aí, todo jeito, fica uma coisa assim, fica uma coisa estranha para o corretor. Aí é melhor não utilize título. Mas se você quiser utilizar, fique à vontade. Na prática, não vai interferir diretamente na sua pontuação. Tudo certo? Resumindo, na dúvida, não usa o título. Oi? Professor? Eu estou ouvindo, estou ouvindo. Eu tenho uma dúvida. No caso, a tese, ele é mais indicado para colocarmos no final da redação ou pode ser entre o meio ao final? A tese deve aparecer necessariamente no início do seu texto. Na introdução. Na introdução? A introdução é constar a sua tese.
E, na verdade, a introdução ela tem a característica de ser uma espécie de resumo do seu texto. Se você, a partir da leitura da introdução, o corretor já deve ter acesso à maior parte das informações da sua redação. Se o vídeo está tendo um chiado, aí eu vou seguir. Alguém tem alguma dúvida, eu posso seguir. Então, se faz no início e pode finalizar com o assunto mesmo que foi dado, no caso. Com o tema, isso. O tema, né? Certo. O tema. Professor, eu queria só esclarecer também uma dúvida bem rápido. Claro, já claro. descendo aí essa informação aí do título, né? Porque eu tinha essa mania de colocar o título para ver se chamava a atenção de quem estivesse corrigindo a minha prova. Mas uma dúvida minha também, quando você falou dos desvios aí, é a questão da caligrafia, se ela tem que ser em letra de forma. Eu tenho essa dificuldade, é letra de forma, é letra normal? O senhor pode me explicar um pouco sobre isso? Sim. O indicado é que você não faça uso de letras de forma, porque você precisa separar, diferenciar as letras maiúsculas das letras minúsculas. Só que aí, se você usar a letra de forma, você não vai ser pontuado negativamente. Agora, quando você faz uso de letra de forma, quando você for iniciar um período, você sempre tem que fazer essa letrinha um pouco maior do que as outras, para indicar que você está começando o período. Porque sempre no período tem que começar uma... Oi? E se misturar? Eu tenho essa mania, às vezes eu olho e está misturado a letra de forma com a letra... Pronto, aí, na verdade, você vai ser pontuado negativamente. Ou você começa com letra de forma e continua com letra de forma, porque fica um texto estranho, entende? Não há uma avaliação estética do seu texto. Não é isso que acontece. Mas se você começou com letra de forma e terminou sem ser com letra de forma, quer dizer que você... É como se você estivesse trabalhando com caixa alta no computador, e aí lembrasse de um erro, você lembrou que era um erro, você mesmo se denunciou. Se eu errei aqui, vou fazer certo ali. Não. Dê a entender, porque escrever em letra de forma não é considerado errado para o Enem. Você pode escrever. Agora, se você mudar, você vai dizer que você achou que estava errado e que mudou no meio do texto. Não faça isso. Ou comece com letra de forma e termine, ou faça com letras normais. Agora, se você for usar a letra de forma, se lembre de iniciar período com a letra num tamanho maior para indicar início de período. Porque senão vai ser considerado um desvio gramatical. Legal, certo? obrigado, professor. Muito Maravilha. obrigado. Vamos seguindo. Ok, utilize várias informações das áreas de conhecimento, demonstrando atualização no tema, use de modo produtivo. Esse material vai estar disponível para vocês, e como nós já conversamos bastante, eu vou adiantando, certo? Competência número 12. O que é tangencial o tema? Vamos lá. Mantenha-se dentro dos limites do tema proposto, tomando cuidado para não se afastar do seu foco. Esse é um dos principais problemas identificados nas redações. Nesse caso, duas situações podem ocorrer: a fuga total ou o tangenciamento do tema. O que é tangencial o tema? Considera-se tangenciamento uma abordagem parcial, baseada somente no assunto mais amplo a que o tema está vinculado, deixando em segundo plano a discussão em torno do eixo temático objetivamente proposto. Aquilo que alguém disse agora antes, vou começar a redação falando com tese e termino falando no assunto. Não, se você terminar a redação falando no assunto, você está tangenciando o seu tema. O assunto é apenas onde o tema está inserido. Os seus argumentos são sobre o tema da redação, não é sobre o assunto da redação. Novamente, o assunto é o universo em que está inserido o tema. O assunto é saúde. Sobre saúde, você pode falar sobre doação de sangue, sobre transplante de órgãos, sobre envelhecimento. Quantos temas tem sobre saúde? Imensos temas. E aí, nutrição, você não vai, quando o assunto for saúde, você pega o tema e elabora uma redação sobre o tema. Se o tema for nutrição, você fala sobre nutrição. Se for sobre envelhecimento populacional, você fala sobre envelhecimento populacional. É claro que tudo isso vai ter envolvido o assunto. Saúde. Mas se você falar só sobre saúde, você vai estar tangenciando o tema e a sua redação vai ser pontuada negativamente. Agora, se você não fala nem do assunto, nem do tema, você foge totalmente da redação e sua nota é zerada. E aí, se a sua nota é zerada, na competência número 2, a sua nota total da redação é zerada. Por quê? Porque você escreveu sobre outra coisa. O Enem pediu para você escrever sobre uma coisa, você escreveu sobre outra coisa. E aí não vai ser nem corrigida a sua redação. Vamos lá. Veja bem, a competência número 2 avalia 3 aspectos. Gente, a minha cabeça é horrível. Estou falando dessa minha característica, já não está mais na minha cabeça.
Tipologia textual, repertório sociocultural e delimitação do tema. A gente está falando sobre delimitação do tema. Minha cabeça é uma maravilha. Isso, quando eu estou falando prova de Enem, prova de concurso, vocês não sabem o quanto isso me prejudica. Eu acabei de falar do negócio, estou dando uma aula sobre o assunto e do nada a palavra me foge. É incrível. A competência número 2, ela avalia 3 características, certo? O atendimento de tipologia textual, o repertório sociocultural e a delimitação do tema. Se você não delimitou o tema corretamente, você zera a sua redação. E se você não atender a tipologia textual, você zera também a sua redação. E qual é a tipologia textual exigida na redação do Enem? Há vários tipos textuais, ou pelo menos 4. Os textos dissertativos, os textos descritivos, os textos narrativos e os textos injuntivos. Dentro dessas tipologias, que são tipologias que vocês vão trabalhar na área de literatura, imagino, que já não trabalharam, há o gênero dissertativo argumentativo. Dentro do tipo textual dissertação, há diversos tipos textuais, e dentro do tipo textual dissertação, há o gênero dissertativo argumentativo. E aí, o que é que nós temos que escrever na redação do Enem? Um texto do tipo dissertativo, do gênero dissertativo argumentativo. E o que é esse tipo de texto? O que é esse tipo de tipologia textual? É justamente o texto que defende uma tese. É um texto que defende uma tese. Ele apresenta uma situação, um contexto, apresenta uma tese, defende essa tese e conclui alguma coisa a partir dessa defesa. Vamos lá. O texto dissertativo O texto dissertativo argumentativo é aquele que se organiza na defesa de um ponto de vista. Então, na prática, o texto dissertativo argumentativo, dissertar é escrever. Argumentar é defender um ponto de vista. É um texto que escreve sobre um ponto de vista. É um texto que defende um ponto de vista. Ele é fundamentado com argumentos, a fim de influenciar, tá errado aqui, a opinião do leitor, tentando convencê-lo de que a ideia defendida está correta. Então, na prática, a estrutura do texto argumentativo se organiza de forma que você possa defender um ponto de vista. E esse ponto de vista seja defendido por argumentos tão bons, mas tão bons, que qualquer leitor, por mais leigo que ele seja sobre aquele tema, quando leia o seu texto, ele se sinta convencido de que a opinião daquele texto é a correta a ser seguida. Maravilha. É claro que há toda uma questão técnica. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos dividir em 3 partes esse texto: introdução, desenvolvimento e conclusão. Aí vai ter uma tese, vai ter um contexto, vai ter um repertório sociocultural, vai ter os tópicos frasais. Claro, tem toda a parte técnica por trás do texto dissertativo argumentativo. Mas para agora o que você precisa entender é que o tipo textual dissertativo argumentativo tem como objetivo defender um ponto de vista. E por que eu estou dizendo isso? Porque o texto descritivo ele tem como objetivo descrever uma área, descrever alguma coisa. E na redação, se você escrever um texto que descreve alguma coisa, que descreve uma situação, você terá sua redação zerada. O que você tem que fazer é defender um ponto de vista. Tem um gênero, o tipo narrativo, em que você elabora uma historinha, conta uma historinha. Mas nem você não pode contar uma historinha. Se você contar uma historinha, você vai estar escrevendo um texto narrativo, e o texto narrativo é zerado. Então, o texto que você precisa escrever, essencialmente, tem que defender uma ideia. Tranquilo? E aí tem muito texto aqui, ó. Os meus slides tem bastante texto, mas é para vocês revisarem. E aí, olha só. O que é que você tem que fazer? Aqui tem algumas estratégias argumentativas, tem definição de tese, tem um negócio de argumento, bem tranquilo. Ó. Tese é a ideia que você vai defender. Argumento é a justificativa para convencer o leitor. Estratégia argumentativa é o seu repertório sociocultural. Você vai usar dados, você vai usar pesquisa. Você vai dizer assim: eu sou a favor da legalização e da posse de armas no Brasil. Mas por quê? Que dados você utilizar? Porque o número de criminalidade ele é menor em países que permitem o posse e porte de armas. Então, você traz o seu ponto de vista, né, a sua tese, seu argumento e usa os dados. Claro que nós vamos aprender a fazer isso detalhadamente ao longo do curso. E esse material vai estar disponível no Moodle para você já. Ok? E quanto ao repertório sociocultural, mais uma vez eu peço desculpas porque ao longo do texto estão faltando vários izinhos. Não sei porquê, na hora que fui copiar, os is foram sumiram com os is. Alguns is sumiram, outros is não sumiram, não entendi. Ok, falei um bocado agora. Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento até então? Pode ficar à vontade. Professor,
A contrário. tese se usa mais na introdução ou no desenvolvimento do texto? De preferência, ela deve aparecer na introdução. A tese, o lugar dela, o local dela é na introdução. Alguém mais? Então vamos seguindo. Ok, repertório sociocultural. Existem 4 tipos de repertório sociocultural. O que é o repertório sociocultural? Já trouxe a definição? Trouxe não. Tá aqui, ó. Eu mudei sem saber. O repertório sociocultural é toda e qualquer informação, fato, citação ou experiência vivida que de alguma forma contribua como argumento para a discussão proposta pelo participante. Você tem o tema, certo? Vamos pegar o tema redução, eu usei o tema liberação das armas, do porte de armas, porte e posse de armas. Esse é o tema. A sua tese é a liberação do porte de armas diminuirá o índice de criminalidade. Pronto, essa é a sua tese. A redução, não vai? A liberação do porte de armas vai diminuir a criminalidade. Essa é a sua tese. E aí, você dizendo isso, vai convencer o leitor de que você está certo? Não vai convencer. Você vai pegar algumas informações. A país X diminuiu a maioridade penal. Que maioridade penal? Estou confundindo até o tema. Permitiu a posse de armas e automaticamente diminuíram o índice de criminalidade. Você pega um fato de um país que fez uma coisa parecida com o que você está defendendo. E aí o seu argumento, ele deixa de ser o seu argumento e passa a ser um argumento geral, que é defendido com repertório, com conhecimentos, relevantes da sociedade, com conhecimentos como notícias, como gráficos, como pesquisas científicas, como experiências de outros países, como texto de autores, tudo certo? O repertório sociocultural é qualquer coisa que você utiliza, qualquer coisa, claro, qualquer informação, fato, citação, experiência que tenha validade científica e que sirva para defender o seu ponto de vista. Vai correr e diga assim, ó, eu sou a favor da liberação da arma de fogo para a população civil. Porque, não sei, no Chile foi liberado e mais pessoas morreram. Você está defendendo a coisa e o seu argumento, o seu fato vai de encontro ao que você está defendendo. Vai de encontro, ele não diz o que você queria dizer. Entende? O repertório sociocultural é qualquer coisa que você utiliza para defender o seu ponto de vista, mas tem que ser relevante para defender o seu ponto de vista e tem que estar de acordo com o seu ponto de vista. Tudo certo? Vamos seguindo. E aí esse repertório ele pode ser dividido em 4 níveis. Olha, ele pode ser um repertório baseado em muitos textos motivadores. Ele pode ser um repertório baseado em poucos textos motivadores, em poucas partes dos textos motivadores. Ele pode ser um repertório não legitimado e um repertório legitimado. Eu vou tocar num assunto um pouco mais complicado. Pode dizer, por exemplo, dizer assim, ó, muitos cientistas defendem que a Terra é plana. De fato, muitos cientistas defendem que a Terra é plana. Eu não estou aqui querendo levantar esse questionamento se é ou se não é. Não é nosso interesse aqui. Mas esse conhecimento não é legitimado pela ciência. Então, você não pode usar esse tipo de argumento na redação como defesa do seu argumento. Entende? Porque ele não é legitimado pela ciência. Eu não estou dizendo que é certo ou que é errado. Eu estou dizendo que se o repertório, se o argumento que você utiliza não é legitimado pela ciência, não é interessante você fazer uso dele. Assim como, por exemplo, dizer, eu não sei, que liberação da maconha, ela vai diminuir o câncer, não sei, fazer uma coisa mais ou menos assim, que não tenha, que não seja legitimado pela ciência, que não tenha estudo científico que realmente defenda esse ponto de vista. E aí o repertório sociocultural ele pode ser baseado em textos motivadores, com muito ou pouca cópia, e pode ser não legítimo. Não legítimo é quando o seu argumento ele não é reconhecido pela ciência ou por qualquer área do conhecimento. E esse repertório pode ser legítimo. O legítimo é quando ele tem reconhecimento em uma área do conhecimento. E aí o ideal é que você tenha um repertório sociocultural legitimado. Vamos embora? E aí, como é que esse repertório ele é avaliado? Um repertório que tem muitos textos motivadores copiados, ele só chega até o nível 2. Um repertório que é baseado nos textos motivadores, mas que são poucas cópias ainda, ele chega no nível 3. Quando não é baseado nos textos motivadores, ele chega no nível 3 e pode chegar no nível 4. Eu acho que eu acabei nível 3, nível 4.
É isso mesmo, passa do 3 para o 4. É porque não está vendo aqui, nós já estamos vendo o 4 e o 5 por conta dessa tela aqui para vocês. Mas quando eu mostrar para vocês a tela, mandar para vocês esse material, o PDF vai estar o 3, o 4 e o 5 muito bem esclarecido, mais aqui abaixo. Mas basicamente, essa informação que está aqui, ó, é essa aqui, ó. Do mesmo jeito. Dependendo da condição, muitos textos motivadores, você chega a 80 pontos. Uma discussão previsível, você chega a 120 pontos. Agora, um texto que desenvolve o tema por meio da argumentação consistente a partir do repertório sociocultural produtivo, você chegará a 200 pontos. E por aí vai. E aí a competência número 3. Só que eu não vou começar a competência número 3 hoje, porque nós já estamos muito atrasados com relação ao horário de aula, e eu quero conversar com vocês sobre a proposta de redação. Professor, uma dúvida. Claro. Desculpa ter atrapalhado o pensamento do senhor. Fica à vontade. É uma dúvida. Se você, tipo assim, usar palavras assim, tipo assim, ademais, contudo, primeiramente, eu vou ter alguma vantagem assim na minha redação ou não? Vai ter muita vantagem, inclusive, porque isso que você está dizendo são conectivos. E existe uma quantidade X de conectivos que você tem que utilizar na sua redação necessariamente. Você aumenta muito a sua pontuação se você usar pelo menos um conectivo desses em cada um dos parágrafos. Cada um dos parágrafos precisa necessariamente começar por um conectivo. Se você não começar o parágrafo com conectivo, você não vai atingir 200 pontos na competência número 4. Então vai chegar nessa competência número 4 ainda. Mas essas palavras que você está usando, você usou como exemplo, são conectivos, e você precisa usar essas palavras. Agora, usá-las corretamente, porque cada conectivo carrega em si um sentido. Ok? Alguma outra pergunta? Cláudio Luiz levantou a mão. Pode ficar à vontade. Alguém vai dizer alguma coisa? Nada. Não, nada, né? Pois, muito bem. 8h16, vamos falar da nossa proposta de redação. Está aqui, ó. Até agora, se vocês entrarem no Moodle, vocês não vão ver nada de proposta de redação ainda, porque eu não disponibilizei. Está no Moodle, ele já está aqui, ó. Vocês estão vendo a minha tela, não estão? Sim, professor. Maravilha. Pronto, isso aqui é o que vocês têm acesso. Quer dizer, vocês já têm acesso a isso aqui, porque aqui é a versão do professor, tem várias opções de edição, só quem tem acesso são os professores. E vamos falar sobre o nosso primeiro tema de redação que está na semana 5 de aula. Semana 5, primeiro tema de redação que está oculto para vocês, certo? Primeira coisa que vocês precisam saber, como é que vai funcionar esse tema de redação. Isso aqui é uma tarefinha, viu? Vocês clicam aqui, ó, na tarefinha, não sei como é que aparece para vocês no celular, mas vocês cliquem na tarefinha de todo jeito, é só clicar na tarefinha. Ela vai abrir essa página aqui, e aqui embaixo vai ter esse documento PDF aqui, ó, proposta de redação número 1. Você clica na tarefinha e você vai encontrar esse documento aqui, ó. Aí você vai baixar esse documento PDF. Você vai ler a proposta de redação. Você vai escrever a sua redação. E depois que você escrever a sua redação, você vai tirar uma foto. E aqui embaixo vai ter um botãozinho para você enviar essa foto. Você só vai poder enviar a sua redação se ela tiver feito, se ela tiver no formato de imagem. Aqui o documento é em PDF, ó, ponto PDF. Mas você não vai poder enviar um documento em PDF, porque eu tenho preferência que a sua redação seja enviada por meio de fotos. Vamos lá, eu vou ler com vocês as orientações. Ó, a apresentação. O tema da redação está disponível em um arquivo no formato PDF, que você terá acesso clicando no título desta tarefa. Primeira proposta de redação. Após você clicar no título, será aberta uma tela em que você vai ter acesso ao documento e também ao botão de envio da redação. Primeiro você baixa a redação, o arquivo, e depois você vai fazer essa redação. Primeiro você deve baixar o arquivo e fazer a redação, e somente após, irá clicar no botão de envio quando já estiver com a redação pronta. Maravilha. Orientações para a produção da redação. No arquivo haverá uma folha de redação, como você tem no Enem, uma folha de redação, que você pode imprimir essa folha de redação e escrever nela. Mas é só uma sugestão. O professor não quer imprimir a folha de redação, quer escrever a redação no meu caderno. Maravilha, desde que ela tenha as 30 linhas. Ó. Mas qualquer folha de caderno, papel ofício, papel pautado, também servirá para você escrever a sua redação. A folha de redação é apenas uma sugestão de uso. Importante,
Reserve 2 horas do seu dia para produzir sua redação. Evite fazer pesquisa na internet. Porque junto ao tema da redação, nesse documento aqui, ó, você já tem os textos motivadores que eu selecionei. De preferência, coloque o seu celular no modo avião. E tente simular o ambiente que você teria na redação. E produza o seu texto no máximo 2 horas. Na redação do Enem, você só tem 1 hora. Estou dando 2 horas para produzir o seu texto. Outra informação importante, a sua redação deve ser manuscrita, isto é, escrita à mão. Redações digitadas não serão corrigidas. Eu quero saber da sua caligrafia, eu quero saber da sua ortografia, eu quero saber de como você escreve, e não quero saber de como você digita. Então, você não vai digitar a redação do Enem na hora da prova. A não ser se você estiver fazendo a edição virtual, que eu não sei se não sei qual é o programa que eles utilizam para digitar a redação. Mas se você for digitar a redação pelo outro, hoje, o outro vai corrigir seus erros, seus eventuais erros. Então, eu não quero redação digitada, eu quero redação manuscrita. Orientações para o envio. Ao terminar de escrever a sua redação, tire uma foto e clique novamente no título desta tarefa. Em seguida, clique em enviar. Selecione a foto que corresponde à sua redação e conclua o envio. Somente arquivos de imagem serão aceitos. Por isso, não salve seu arquivo em formato PDF ou faça a compactação dele, porque esta tarefa está configurada para receber apenas imagens de até 10 megas. Orientações finais. Esta tarefa somente aceitará envio de redações até as 23 horas e 59 minutos da quarta-feira, dia 21 desse mês. Ou seja, vocês têm hoje até quarta-feira para fazer essa redação. Então, não se preocupe em baixar agora e fazer a redação agora. Agora vocês têm aula de filosofia para assistir. Façam a redação depois. Tem até quarta-feira para entregar. Não serão recebidas redações fora do prazo do envio. E não serão recebidas redações por outra forma de envio, mesmo que ainda esteja dentro do prazo. A única forma de você enviar sua redação é por meio do Moodle. Não vou assistir a redação pelo WhatsApp nem pelo e-mail. As redações terão que ser enviadas por aqui. E outra coisa, informação que não está aqui. Sabe quantos participantes nós temos hoje no projeto? 1.109 participantes. Eu estou torcendo para que esse pessoal todinho envie redação. Porque se esse pessoal todinho enviar redação, nós não vamos ter condições de corrigir a redação todo mundo. Todo mundo que enviar sua redação vai ter sua redação corrigida. Mas nem todo mundo vai ter sua redação corrigida essa semana, na semana que vem. Vai depender da quantidade de pessoas que enviarão a sua redação. Então, essas são as orientações para a redação. Então, eu vou, nesse momento, deixar essa atividade visível para vocês. Então, a partir do momento que eu torno visível, vocês vão ter acesso. Mas não precisa entrar no Moodle agora para ter acesso. Assistam uma aula de filosofia agora, não é isso? E somente depois vocês vão aqui no Moodle e acessam a conteúdo. Está aqui, ó. 15 semanas de aulas. Professor, à vontade. Está online agora. Tem que trabalhar. É que acabou que meu irmão me chamou para ver uma coisa aqui e eu não ouvi a data de entrega. É até quarta-feira. Às 23 horas e 59 minutos da quarta-feira. Ok? Professor, por gentileza, a minha conexão caiu, eu reiniciei e não deu para escutar qual o tema da redação. Não, o tema da redação ele está na plataforma. Não disse o tema, não vou dizer o tema, para que vocês vejam o tema. Ok. Eu só mostrei agora como o tema estava na plataforma, só que não estava visível para vocês. Agora está visível. Tá certo? Eu não vou comentar o tema agora, porque para evitar que alguma opinião minha, alguma opinião de vocês influencie na redação dos outros. A minha orientação é que vocês, cada um baixe o tema, não compartilhe esse tema na redação, nos grupos, é cada um que faça por si. Como você está sozinho, é assim, eu não quero que você não interfira na redação do outro agora, certo? Cada um que faça a redação com aquele conhecimento que já tem, porque eu quero medir mais ou menos qual é o nível de vocês mesmos com correção de redação. Aí eu vou fazer essa redação agora, ao longo do projeto vamos fazendo outros temas, e vamos pegar para ver como vocês vão mudando, vão evoluindo na construção da redação ao decorrer do projeto. Olha, nós trabalhamos só até a competência 2, não foi? Foi isso? Foi. Íamos começar a competência 3, mas já não dá mais tempo. E aí, eu acho que nós temos aula até
Vou disponibilizar os slides, sim. Nós temos aula até as 8h30. Eu já posso dar por encerrada a aula de hoje, mas eu vou abrir o espaço para vocês continuarem deixando suas dúvidas sobre qualquer assunto. Pode ficar à vontade. Para a gente encerrar às 8h30. E aí, quem já... Professor, o senhor vai disponibilizar o slide? Vou disponibilizar os slides assim que eu concluir essas aulas, que eu acho que dá para usar esses slides aí nas próximas aulas, ou ao longo da semana. Professor, tem tem uma quantidade específica de repertório sociocultural que é obrigatório colocar na redação? Eu não entendo muito como obrigatório você colocar 2, 3, 4. O importante é que a cada argumento que você levante, você vai ter sua tese. Aí sua tese é definida por argumentos. A cada argumento que você levanta, você disponibiliza, você bota a sua redação, traga um repertório para defender o seu argumento. Então, o número de repertórios será igual à quantidade de argumentos que você utilizou. Entende? Não há se você usou 2 argumentos, 2 repertórios. 4 argumentos, 4 repertórios. Mas é claro que você pode usar um repertório que seja mais simbólico, sabe? Logo na introdução, você puxa um autor da literatura para instigar a pessoa a ler a sua redação. Aí lá no final do seu texto, você recupera essa informação. Vou dizer assim, porque de acordo com Thomas Hobbes, eu não sei quem, Immanuel Kant, a sociedade perfeita era honesta, justa, não sei o que, não sei o que. Aí no final você pega esse repertório e diz, somente assim nós vamos chegar nessa sociedade perfeita. Entende? Aí esse repertório ele está um repertório mais genérico. Aí ele não conta com esse argumento que eu digo. Você usa um argumento, um repertório, um argumento, um repertório. Esse repertório que é o repertório mais estético, certo? Para dar um tom de agrado no seu texto. Entendeu? Tudo certo? Entendi, obrigada. Maravilha. E aí, quem puder eu tirar um print da aula, só para postar, porque a gente vive disso, gente. A gente precisa fazer um repertório, olha só. Um relatório no final do projeto. Aí marca o cursinho, ou a mim mesmo, o cursinho, a mim tanto faz, para depois a gente usar isso como um relatório um relatório final do projeto. Claudio está levantando a mão de novo. Acho que já tinha levantado antes, não foi? Pode ficar à vontade. Professor, em relação à conclusão, sempre é necessário fazer uma retomada da tese na conclusão? É o ideal, que você... Porque o que é que você está concluindo? Você está concluindo um problema que você levantou na tese, certo? E você está trazendo alguma coisa que soluciona o problema da sua tese. Então, naturalmente, a sua conclusão ela tem que fazer referência à tese. Agora, ela não precisa fazer referência àquela citação que você fez no início do texto, como para deixar seu texto bonito, sabe? Para deixar seu texto agradável. Mas é obrigatório que na citação, na conclusão, tenha citação à tese, alguma coisa que faça referência à tese. Você pode tirar uma ideia dos textos motivadores, só não pode copiar e colar. Perfeito. Você pode parafrasear. Parafrasear texto não é considerado cópia. Professor, dê um exemplo de paráfrase. De paráfrase? Por exemplo, vamos lá. Pegue um tema, me dê um exemplo de um tema, de alguma coisa. Que pegar um exemplo de paráfrase se solto fica meio estranho. Eu não sei, tem um dado. Dado de IBGE, 50% da população brasileira usa camisa azul e 50% da população brasileira usa camisa rosa e... Eu não sei, me dê um dado, alguma coisa, alguma informação para eu parafrasear. Tem que ter uma coisa, sabe? Precisa de um... Eu só não posso copiar. Se o dado está assim, ó. No Brasil, 60% da população é feminina e 40% é masculina. Aí, de acordo com o IBGE, 50% da população é feminina. Isso que eu disse, 60% da população é feminina e 40% é masculina. Foi isso que eu disse? Alguma coisa assim. Aí você não cita assim, você parafraseia da seguinte forma. De acordo com o IBGE, a população brasileira é composta por mais pessoas do sexo feminino, o que indica que o comércio deve focar mais nessa área, ou o mercado de trabalho deve focar mais nesse gênero, alguma coisa assim. Você não pega o dado e cita especificamente. Você pega ele e coloca dentro de um contexto. Sabe? Você não... O cara já tem aula de filosofia, já está online, é isso?
Então você pega o dado e coloca ele dentro do contexto. A cópia é quando você pega o dado. Olha só, o que é considerado cópia no Enem? Quando você pega duas, três palavras em sequência do seu texto motivador. Aí isso é uma cópia. Quer dizer, essas palavras não precisam estar em sequência, elas podem estar embaralhadas. Pega uma palavra no final, coloca no começo, faz uma inversão, isso é cópia também. A paráfrase é quando você pega a ideia e coloca dentro do contexto. Mas aí já tem aula de filosofia, né? E se vocês precisam... Professor? Ok. Eu, na minha redação, eu colocava, tipo assim, eu peguei alguns dados do texto motivador, mas não coloquei assim de cara. Eu peguei, tipo assim, os números, entendeu? Eu colocava assim, de acordo com o IBGE, aí eu pegava um número que tinha lá no coisa e adicionava a minha redação. Mas não dizia que era do texto motivador, entendeu? Eu colocava um site, alguma coisa assim, entendeu? Bom, mas a parte daí tá certa. Para não ser considerado cópia, você tem que pegar e continuar. Você pegou o dado e você tem que interpretar esse dado. O que significa esse dado que você utilizou? Você não tem que jogar o dado de acordo, o dado é esse. Mas o dado é esse e ele implica nisso. O fato, por exemplo, como disse, o fato de que a maior parte da população brasileira é feminina, significa dizer que o mercado de trabalho deveria chamar o mercado de trabalho, o mercado financeiro, qualquer coisa. Deve estar mais voltado para o público feminino, porque nós, as mulheres são maioria, tem alguma coisa assim. E elas devem participar mais da política, devem participar mais dos diversos setores da sociedade. Eu pego o dado específico e contextualizo ele. Professor, posso pegar um pouco do texto motivador? Pode acontecer um texto, um repertório produtivo influenciar. O professor pode pegar um pouco do texto motivador. Na verdade, olha só. Se você pegar um pouco do texto motivador interpretando ele, tá tudo certo. Você pode fazer isso tranquilamente. E se você pegar o texto, parafraseá-lo e interpretá-lo. Agora, se você ficar só nisso, vai ser um repertório, não é improdutivo, vai ser um repertório escasso, vai ser um repertório pequeno. Então, é um repertório que não é aquilo que eu nem estava esperando. Mas, se você pegar esse repertório, né, que está aparecendo só na minha cabeça, que legal. Pegar só um repertório do texto motivador e ficar só nele, você pode fazer um uso produtivo dele. O que é o uso produtivo na redação? É quando você pega e interpreta esse repertório. Mas o Enem precisa que você defenda e você apresente seu conhecimento de mundo. E se você usa o argumento do repertório do texto motivador, quer dizer que você não tem conhecimento de mundo. Então, vai influenciar, não porque o seu repertório foi produtivo, porque o termo improdutivo no Enem significa que você citou e não interpretou. Você citou e soltou, jogou um dado. E o repertório improdutivo é isso, citou e não interpretei. Mas o que vai influenciar é se você somente usar os textos motivadores e não usar textos para além dos textos motivadores, porque vai indicar que você não tem um repertório vasto. Mas já está na aula de filosofia. Em cada parágrafo é necessário usar conectivos, e cada parágrafo tem que usar um conectivo de introdução. É obrigatório. Não é uma sugestão, é obrigatório. Certo? Eu vou mostrar isso para vocês depois na aula de conectivos. Tudo bem? Então, eu acho que já dá para encerrarmos o nosso encontro de hoje. Agradeço mais pela participação e interação de vocês. Eu fico muito feliz quando tem essa participação, quando vocês comentam comigo. E eu estou muito ansioso pela redação de vocês, que vão ser entregues até a próxima quarta-feira. Tudo bem? Então... Obrigada, professor. Nós que agradecemos, viu, a sua presteza, o seu empenho. Obrigado. Muito competente. Foi minha primeira aula hoje com o senhor. Assim, muito obrigado também, professor. Minha primeira aula também, gostei muito. Realmente atende a demanda, viu? Obrigado também, obrigado. Parabenizá-lo é motivo. Obrigado também, professor, né? Eu, José Amaral. Foi a primeira aula também, muito boa, muito explicativa. Para entender muita coisa. Obrigado. Boa noite. Tchau para vocês. Obrigada, professor. Uma boa noite e até a próxima aula. Até a próxima aula. Obrigado, professor. Até mais. Até mais. Obrigado, professor, pela aula. Tirou bastante dúvida minha. Obrigado mesmo, professor. Obrigado também. Valeu, professor. Até a próxima aula, se Deus quiser. Até a próxima aula. Tchau. Obrigada, professor. Muito obrigado. Estou muito feliz com tudo isso. Professor, eu fiquei com uma dúvida, eu não queria interromper. Tem problema usar aqueles textos, aqueles modelos para fazer a redação pro senhor?
Não, para mim a redação não tem problema, como também não tem problema para a redação propriamente dita. Só que aí vai ter problema se você não conseguir usar o modelo com o tema, adequar o modelo ao tema, entende? Eu disse na aula passada que o nosso problema é quando a gente quer adequar o modelo ao tema. Não, perdão. Quando nós queremos adequar o tema ao modelo. O modelo já está pré-produzido, aí você quer, por fim da força, encaixar o tema naquele modelo e às vezes não dá certo, porque o modelo ele é mais apropriado para uns temas do que para outros. Mas pode se usar, desde que você saiba usar o modelo, não tem problema com isso. Passando aqui, só deixa que fique bem escrito. Tá bom, obrigada, professor. Obrigada pela aula. Até boa noite. Obrigado também. Boa noite. Professor, Opa. Você estava falando do I que estava sumindo, né? Uhum. Isso acontece também quando eu faço a conversão, quando eu pego cópia do PDF. Então, para evitar isso, às vezes eu converto logo, quando é um texto grande, eu converto em Word, para evitar. Essa é uma dica. Maravilha, perfeito. Dica maravilhosa. Eu vou fazer isso as próximas vezes. Obrigado. De nada. Até mais. Até mais. Obrigada pela aula. Obrigado também.